Olá, você querido ouvinte do V Econômica. Estamos de volta para mais um podcast aqui sobre política, economia e tudo mais que vocês gostem, tá bom? Quem vos fala é Tauan Santos, sou consultor e economista e não estou sozinho dessa vez, estou com meu querido amigo de sempre, eu gosto do melhor host deste podcast. Pois é, olá! Olá, Tauan, olá, ouvinte, olá a todos. Mais uma vez aí, Via Econômica na área. Feliz de estar aqui mais uma vez, gravando com você. E Brasília é uma caixinha de surpresas, né? É o que eu poderia dizer, já para introduzir aí. Antes de a gente entrar no tema, deixa eu falar com nossos queridos ouvintes. Sigam-nos no Instagram e na descrição desse podcast, onde você estiver ouvindo, independente da plataforma, vai ter lá o nosso Apoia-se. Estamos convocando todos do Apoia-se e vamos fazer um grupo. E dentro do grupo terá algumas coisinhas, né? No Apoia-se vai ter lá mais ou menos como é que vai funcionar, tá certo? Qualquer coisa que tiver de problema, essas coisas, você pode falar com a gente diretamente no nosso Instagram, o @via.econômica. Sugestões de temas você também pode mandar lá, que a gente ouve. Só não manda lá questões de prova de economia que não vamos resolver. A gente não tava resolvendo nem as nossas, imagine as dos outros, tá ligado? Essa é a realidade. Como dizia a Emily Chef, essa é a verdade. E, meu amigo, a gente, antes de entrarmos nos... Quer dizer, melhor, vamos entrar no tema, porque esse tema eu estou muito feliz no sentido cômico da situação. Bota aí, aquelas gargalhadas de rádio, tá ligado? Aquelas risadas de bebê assim. Porque esse governo merece. Esse é o momento que eu e Eric vamos tirar, sabe, aquele asno de raiva desse governo e vamos fazer piadas e chacotas. Está preparado, meu amigo? Nasce pronto, né, querido? Nesse ponto específico aí, eu acho que, fora ser o maior conhecedor de The Office vivo na Terra, eu acho que falar mal do governo Bolsonaro é uma das coisas que eu mais, assim, tenho êxito, sabe? Então, vamos nessa. Meu Deus do céu. Antes de mais nada, vamos apresentar a notícia. A fonte da notícia é o do Estadão, tá? O Estadão, ele é pago, então eu tô vendo uma versão mais gratuita. Eu tô vendo uma versão gratuita, que é do Estado de Minas Nacional, que é a mesma notícia. Só que o Estado de Minas Nacional não me cobra R$1 para ficar lendo notícia, enquanto o Estadão me cobra. Pois bem, não estou entrando no mérito se isso é correto ou errado, não. Mas vamos ao título da notícia. Sim, eu sou a favor da pirataria. Você tá falando sozinho aí. Eu tô bem de boa. Vamos ao título da notícia e eu vou dar um panorama geral do que a notícia trata. Eu não vou ficar lendo aqui para não ficar enfadonho o episódio. Tá. O título da notícia é: após Bolsonaro revogar homenagem a 2 cientistas, outros 21 renunciam à indicação. Cara, a notícia fala basicamente de que Bolsonaro tirou 2 cientistas que eram contra o tratamento precoce da Covid, né? Que batia até de frente com o tratamento da cloroquina, nem se pronuncia esse nome, tá? E como tava tendo... Não nada, a gente não precisa saber de cor não, pô, tá de boa. Essas coisas assim, enfim. E aí, como eles batiam de frente, Bolsonaro ficou meio boladinho e falou assim: vocês não vão participar do prêmio. Só que, como a comunidade, querendo ou não, aos críticos da academia, é uma comunidade unida. E eles, na minha visão, já estou falando antecipadamente, acertadamente eles saíram. E na notícia tem um relato dos 21 cientistas que renunciaram à homenagem. Eu acho perfeitamente eles renunciarem em apoio aos seus colegas. Ciência é ciência. Ciência você não tem partido. Você vai, escolhe um problema, estuda sobre o problema e traz a solução sobre isso. Eu aprendi isso com Tiago Rios, né, que foi o meu orientador. E aí tem a dobradinha, que é a parte engraçada dessa história, que eu até mandei para Eric, né? O título da notícia é: Bolsonaro concede medalha de mérito científico a si mesmo. Gente, por favor, bota a risada aí, velho. Pelo amor de Deus, velho.
Ô Juan, bota a risada, mas depois você bota assim uma trilha de gente chorando também, assim, porque tristeza. Meu amigo, eu vou aproveitar que eu já dei o panorama, eu vou comentar o que eu acredito. Vale salientar que aqui é só a minha opinião, tá? É no que eu acredito, meu ponto de vista sobre essa situação. Eu já falei, eu acho acertado demais os outros cientistas renunciarem a esse prêmio. Como eu iniciei, né? A ciência, ela não é algo partidário, você não toma partido. Eu me lembro muito bem dos ensinamentos de Tiago, que ele fala, os dados, eles revelam. Você não tem que torcer os dados, né? Manipular eles só porque você acredita numa hipótese A, né? Para os leigos, né? Seria uma resposta, ou numa resposta B. Independentemente disso, você tem que dizer o que você conseguiu encontrar. Então, se esses cientistas, eles provavelmente não, eu posso até botar minha mão no fogo, que eles estudaram e chegaram na conclusão que a cloroquina não funciona. Eu acho que eles não deveriam gastar esse tempo, que era meio óbvio, mas isso aí é outro mérito. Mas eles estudaram, tá lá, científico. Os outros pares corrigiram. Então, quando se faz um artigo, um estudo que é aprovado, tem que colocar-se em mesa que outros pares, onde a gente fala outros pares, são pessoas da mesma categoria, né? Da mesma profissão, da mesma área, corrigiram aquilo e viram o método, né? E validaram aquele método para poder colocar. Eu acho assim, além disso, tem um ponto na notícia que eles falam que isso também foi uma forma de protesto contra esse governo que corta a bolsa da ciência. E eu acho assim, um governo que não se preocupa na ciência, esse é o meu segundo ponto, né? Um governo que não se preocupa com a ciência é um governo que está à beira de uma crise, à beira do Estado quebrar. A ciência é uma parte do governo muito importante, porque a gente consegue desenvolver estudos muito bons que são utilizados realmente no mercado de trabalho, entre os setores privados, né? Dentro do setor privado. Então, é importantíssimo a gente ter a ciência forte nesse sentido, porque, querendo ou não, há benefícios que transcendem por setores privados. Também concordo que existem alguns estudos meio nonsense, mas isso aí vai ter em qualquer lugar. Sempre um lado bom e um lado ruim. E no fim, só para concluir meu raciocínio aqui e deixar o meu amigo Eric falar, é que a ciência nunca é um gasto desnecessário. Mesmo que um estudo leve 10 anos, ele vai dar uma resposta que pode nos ajudar de alguma forma. É muito melhor você ter uma resposta, isso aí eu não estou dizendo se vai ser certo ou errada, do que viver no escuro, entendeu? Seria, se a gente quisesse aprofundar, né, dar umas camadas de complexidade na minha resposta, seria muito semelhante à questão da caverna de Platão, entendeu? É melhor a gente ter uma luz que nos guie até o fim do túnel do que viver no escuro de uma sombra. Basicamente isso. É isso que eu vejo a importância da ciência, tá? E eu falei que era meu último ponto, mas eu acho patético um chefe de Estado rogar para si. Eu não acho nem só o chefe de Estado, eu acho que qualquer área a pessoa rogar para si vários méritos, entendeu? Somente um mérito que a gente sabe que ele não tem. Ele não é um acadêmico, ele é um militar. E até onde eu sei, até onde a minha ignorância me permite, militares não têm tanta conversa no meio acadêmico assim. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira. Mas até onde eu sei, é basicamente isso. Tá? Eu acho isso patético, isso é vergonhoso para o Brasil. Em um nível que vocês não têm noção, tá? Isso é realmente algo muito patético. E eu falei que era a última vez, mas juro que essa é a última vez. Provavelmente o Juan deve estar dando risada assim, que eu tô falando toda hora que é a última vez, né? É a última vez. E os ouvintes também. Além disso, ele rolou para si algo que também traz uma vergonha para quem é dessa linha, né? Quem todo mundo já sabe aqui, né? Quem já acompanha a gente, que eu sou um liberal. E é vergonhoso ver um governo que se diz liberal tá fazendo várias caquinhas, né? Várias merdas consecutivas.
E chega a ser meio constrangedor alguém te perguntar assim, qual é a posição que você defende assim, politicamente, economicamente? Aí você olha assim, ó, então, sabe o que o governo faz? Eu sou tudo contra, tá? Eu sou a favor disso aqui, ó, se chama liberalismo. É basicamente, o que o governo faz, ninguém sabe. Nenhum cientista político já tentou desenvolver nomear o que eles estão fazendo, mas o que eu sigo aqui é liberalismo, tá bom? É isso. Enfim, meu amigo, pode dar a sua opinião. Esse é o meu ponto, né? Esse é o que eu acredito, né? Sexta-feira, foi ontem, eu tava ali na região do Dique do Tororó, né? Depois de sair da Bonocô e pegar aquele contorno ali para ir pro Dique do Tororó, passando do lado da fila da vacina, né? Só mais uma manhã normal aí. Sexta-feira, né? A gente fica mais feliz que o normal. Mas quando eu soube dessa notícia aí, meu amigo, na verdade não é a notícia principal que a gente está comentando agora, né? Na verdade a gente pode juntar as duas. Mas a que eu tô me referindo. Isso é um combo perfeito. A essa que eu tô me referindo, eu ouvi justamente nesse local que eu falei, né? Ali, mais ou menos no semáforo em frente. Naquele semáforo entre o dique e a entrada ali da Fonte Nova, né? Da parte de baixo. Dessa notícia aí do Bolsonaro se auto condecorando aí com mérito científico. Cara, eu acho que assim, o Brasil ele tem uma vocação incrível do humor, né? Da leveza e da gente tratar as coisas, né, com um tom de brincadeira, o que eu acho positivo, na verdade, porque eu acho que existem poucas culturas no mundo, poucos povos que fazem isso de forma tão bela e quase artística como o Brasil. Só que em qualquer outro país, em qualquer outro lugar do mundo, o que a gente está vivendo no nosso país agora, em 2021, desde 2019 até hoje, obviamente agravado pela pandemia, seria motivo de. Não sei, cara, eu não consigo nem imaginar se seria motivo de uma revolução, sabe? De uma revolta generalizada da população, sei lá, indo em direção a Brasília, tirar ele da cadeira de algum modo, nem que fosse pela força, sabe? Não sei se é o caso de já colocar esse cara sentado de fato numa cadeira de réu e sendo julgado, porque o que a gente está vivendo assim eu lembro até que na sexta-feira mesmo pela tarde o colunista Jones alguma coisa, eu me esqueci o sobrenome dele, mas é um colunista muito bom da Metrópole. Ele estava comentando, né, no programa que ele viveu a década de 80, né? E a década de 80, para a maioria dos brasileiros, principalmente os que viveram essa década, eu não vivi, nem Tauan também, mas os nossos pais viveram, os nossos avós viveram, e de fato era uma confusão política e social econômica absurda. Afinal, a gente estava sendo ali do período de ditadura, né? O começo dos anos 80 a ditadura ainda era presente, e começo não, né? Quase até ali um pouco antes dos anos 90 tinha gente sendo torturada ainda, né? Pela ditadura. Obviamente de forma bem mais branda comparado lá com o auge do AI-5, mas ainda assim a década de 80 era cheia desses momentos caóticos, assim, sabe? Ele citou a expressão de você colocar a mão no bolso e o preço lá da coisa que está na prateleira ter aumentado, né? A gente está vivendo algo parecido, assim, né, nesse aspecto econômico, mas em convulsão social e política é algo de fato sem precedentes. E para a gente é um choque muito grande para essa nossa geração, porque a gente cresceu na benesse, né? A gente cresceu ali colhendo toda estabilidade, toda paz que era uma política que o Plano Real conseguiu trazer, né, para o Brasil ali pós década de 80 e 90. E de alguma forma, eu não sei se a gente está pagando pelos pecados de toda a devassidão, sabe, de algum modo que existiu ali nos anos 2000 ou nos anos 10, porque é de fato um inferno. É um inferno e o sentimento é uma tristeza muito grande, né? E a conjunção das duas notícias, cara, é mais ainda. Tipo, é aquela tristeza que chega a doer o peito, sabe? Que você sente assim um incômodo na região da garganta, assim, quase que um choro, e uma dor no peito, porque no mesmo dia eu fiquei sabendo dessas duas coisas, então. A primeira, o Bolsonaro tinha se autocondecorado com a medalha do mérito científico aí, provavelmente na cabeça dele pelos
pelo sucesso que ele teve no controle da pandemia. E na tarde saiu essa notícia aí de que ele tinha bloqueado né, no direito que ele tem como presidente da República a menção aí dos cientistas para o prêmio relacionado à medicina, né? E nesse ponto específico seria relacionado a todo o estudo sobre a pandemia em si. E o ponto específico que esse cientista que foi barrado estava defendendo era justamente o uso de remédios sem comprovação científica, né? A desgraça da cloroquina aí, ele estudou isso e verificou por A mais B que, né, como todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, é um remédio que não tem comprovação científica, afinal, como o próprio Otto Alencar diz, né? Não só a cloroquina, né? Nesse caso ele estava citando a ivermectina e a azitromicina, né? O vírus é um vírus. E a ivermectina e outros remédios são usados para tratar protozoários, né? Então, assim, há essa diferença de biologia básica, o governo Biologia aí, toda... de ensino médio. Não, exatamente, é o nível básico, né? Então, assim, o Ministério da Saúde com sua equipe repleta aí de pessoas, eu acredito, muito bem capacitadas, não é forte o suficiente para, né, impedir essa loucura que é o governo lidando com a pandemia. E voltando para o caso do cientista, né? Esse cientista ele estava com estudos aí avançados relacionados ao demérito do uso da cloroquina, né, para tratar a doença, o que é óbvio. Tinha gente aí no Brasil inteiro se tratando com remédios sem comprovação científica e mais mortes aconteciam, né? E Bolsonaro leva um soco na cara absurdo, né? Ao ver que a vacina de fato é o que salvou a gente, né? Eu tô colocando salvou aqui no passado, né? Imaginando que a gente já esteja no fim da pandemia e orando com todas as forças aí a todos os deuses possíveis para que isso seja verdade, né? E além disso também ele tinha um estudo focado no caso do Amazonas, né? Especificamente de Manaus, que foi basicamente um laboratório ali, uma mini Auschwitz de experimentos aí humanos, né? O governo aí na tentativa de tornar Manaus um case de imunização em massa, o que obviamente também se mostrou uma tragédia, né? Acho que uma das partes mais atormentadoras da pandemia em si foi aquele caos lá em Manaus, exatamente, com gente morrendo sem ar, né, para respirar. Aquilo ali cara, foi o terror, velho. Foi. Pra mim, assim, foi o momento que eu mais fiquei puta que pariu, sabe? Enfim, pra fechar, é só tristeza mesmo. É um sentimento que toma, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter coragem política, porque, querendo ou não, foi através da política, né? Bem jogada, mal jogada, a gente tem certeza que é mal jogada, né? Por parte dele. Forma até desonesta aí com toda a sua forma de trabalhar, né? Todo banhado em fake news. Mas é através dessa mesma política que a gente vai conseguir fazer esse contorno, né? Eu vi até um tweet das pessoas contando, né? X dias para o fim do governo Bolsonaro, né? Eram 400 e alguns dias aí. 400 não, acho que é menos que isso. Deve ser quase 400. Não, acho que é 400. Porque, na verdade, a gente tem mais um mês aí de ano, né? É 365, se você somar ali, mais ou menos 60 dias, né? Com base na gravação. A gente tem 420, aproximadamente 420 dias. Perfeito, 420 dias para isso, né, deixar de ser um tormento em nossas cabeças, né? Eu não estou dizendo aqui que tipo, na minha opinião, infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva vai ganhar essa eleição, se ele não for impedido, né? Mas eu tenho certeza que até seu pai, Tauan, seria um bom presidente, com todo respeito a seu pai, um ser humano incrível. Seria o melhor condutor de toda essa situação, desse inferno que a gente vive. Meu pai ia fugir disso aí, desse encargo aí mais rápido possível, que é problema. Essa picaeta não queria. Só alguns adendos pra gente fechar o episódio. Primeiro adendo, que a gente gosta de deixar as informações redondinhas. O início da ditadura foi em 1964,
de abril de 1964 e foi até o dia 15 de março de 1985. Essa é a primeira informação. A segunda informação, que eu esqueci de citar o nome dos cientistas que foram vetados por Bolsonaro, foi o médico sanitarista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. Ele tem um sobrenome do nosso editor, Guimarães, né? Juan Guimarães. Daqui a pouco o Juan aí corta para ninguém saber os dados dele, mas enfim. Que é da Fundação Oswaldo Cruz, né? Fiocruz. E a médica Adele Benzaquem. Eu não sei a pronúncia, eu estou tentando realmente fazer a melhor pronúncia possível. Ela é ex-diretora do Departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde. Eles dois foram vetados. E olha que eles estão em cargos relevantes dentro do governo, querendo ou não. Sobre as eleições, eu acho assim, vamos ver um projeto, meu amigo, para a gente tentar, da melhor forma possível, dentro do nosso universo, bolha, politizar as pessoas, né? E eu vou ser honesto com você, eu não acho que Lula deva ganhar. Eu tenho medo, isso é minha opinião, meu ponto de vista, eu tenho muito medo que Bolsonaro ganhe, porque eu já falei em alguns outros episódios, tem algum episódio de alguma temporada aí que eu comentei que quando eu tava indo pra Serrinha visitar minha irmã, eu vi um apoio muito grande a Bolsonaro, e isso me deixa preocupadíssimo em todos os níveis. Você vê outdoors, no plural mesmo, outdoors, já vi alguns botando obrigado Bolsonaro. E cara, é um apoio assim terrível, e a gente sabe, né? Você tem que ser muito canalha de achar que no interior não tem ainda esse curral eleitoral, onde grandes donos de fazenda forçam seus funcionários, seus empregados da fazenda, ou proprietários que forçam com chantagens, tanto verbal como chantagens físicas, para que votem naquele candidato. E eles vão saber se você não votou ou não. Você tem que ser muito canalha em achar que isso não tem. Isso realmente é uma coisa que eu posso ver. Eu não sei qual é a proporção, né, estatisticamente, isso realmente demandaria mais tempo, mas eu sei que existe isso aí. Então, isso me preocupa muito. De coração, a gente viveu um segundo mandato do governo Bolsonaro. Eu acho que a gente chegaria a beirar a períodos da nossa inflação inicial, né? A gente até estuda isso, né, na faculdade, que eu acho isso curioso. A gente conseguiu criar uma categoria nova de inflação, né? Tem inflação pela demanda da oferta, tem inflação pela ótica da demanda, mais ou menos o termo é mais ou menos esse, e tem inflação inicial, que é tipo, não, se já vai subir, a gente aumenta aí. É tipo isso, em palavras bem grotescas, é tipo, não, você vai subir, aumenta aí que tá tudo certo, fechou aí. É basicamente isso, tá? Mas, meu amigo, você quer comentar mais alguma coisa pra gente fechar esse episódio? Eu acho que já está um pouco longo. Eu acho que a solução é votar em Lula no primeiro turno, viu, Tauan? Tô começando Rapaz, né? Não sei. Eu ainda não tenho nenhum candidato aí específico. Estou querendo ver. Estou muito feliz que a gente vive num período de um formato que é os podcasts. Querendo ou não, tem alguns podcasts muito grandes que tem relevância e conseguem trazer figuras. Ia ter um Podpah ontem com Lula, né? Que não teve por conta da Marília Mendonça aí, né? Infelizmente. Meus pêsames aí. E é isso, consegue trazer figuras que a gente consegue ouvir, né? Por exemplo, um podcast que a gente pode recomendar é o do Mano Brown com Lula. É muito bom, maravilhoso. Outro podcast, ainda do Mano Brown, é ele com o Fernando Holliday. Ele batendo de frente com alguém que ele é opositor nas ideias. A gente tem, quer queira, quer não queira, a gente tem o Flow. O Flow ainda tem uma evidência muito grande e consegue trazer muitos candidatos. Infelizmente, a gente tem figuras como o Monark. E aí, meio que é muito engraçado alguns argumentos, tá ligado? Tipo, se ele botasse na cabeça assim que, pô, eu defino algumas coisas, eu sei que vai ter falha, e tipo, se o meu opositor bater nessa falha, eu vou dizer, beleza, tá certo, acabou, morreu aí. Não tem a teoria perfeita, né? A gente tem que tirar isso da cabeça. Mas enfim, amigo. E aí eu tô ainda pesquisando, querendo ouvir, esses formatos permitem que
os políticos saiam daquele algo engessado de 10 minutos, falando bonitinho, conjugando os verbos perfeitamente, tá ligado? A gente quer ver os políticos ser humano. O podcast com o Ciro é maravilhoso. Eu dava risada quando ele bolava a língua, porque lembrava a mim, quando eu falo rápido, eu acabo embolando, ele tinha a língua presa, e ele quando se perdia na questão da argumentação e fazia os gestos, era maravilhoso, maravilhoso. Ciro seria um candidato, assim, que eu flertaria muito se eu fosse de esquerda, tá ligado? Eu adoro o Ciro, em todos os aspectos. Adoro o Ciro também. Mas, enfim, vamos encerrar, meu amigo. Querido ouvinte, se você chegou até aqui, agradecemos a companhia. Por favor, compartilhe. É importante que você compartilhe com seus amigos, né? Para ajudar a crescer o nosso podcast. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram principalmente. Vamos estar aqui também as nossas redes sociais, o de Eric e o meu. Eric ainda não está postando conteúdo, mas eu sempre volto e meia posto alguns conteúdos legais por lá. Caso você queira nos apoiar, tem o nosso Apoia-se. Não se esqueça de se inscrever. Você fará parte de uma comunidade muito mais organizada e menos caótica que existe por aí. E é isso. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Eric. Estamos juntos aí, né? Somos todos brasileiros. Eu acho que a gente não tem audiência fora do Brasil. Não sei se temos, mas todos nós aqui já tivemos. Nos Estados Unidos. Beleza. Mas assim, a grande maioria de nós somos brasileiros, somos irmãos de nação, todos nós somos filhos da mãe gentil. E apesar de tudo aí, vamos cultivar a esperança, né? E tomar aí nas nossas mãos a tarefa de construir um país melhor, né? Seja aí quem for aparecer aí para receber o nosso voto, né? Que possamos votar com consciência, porque felizmente a democracia é a nossa única arma aí para resolver isso, né? No mais, até o próximo episódio. Obrigado aí por ouvir. Obrigado, Tauan, também. Tchau! Tchau!